Olá, turma! Estendemos as cordiais boas-vindas a mais uma videoaula promovida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O objetivo dessa videoaula é que você possa compreender os fundamentos epistêmicos que norteiam os espaços digitais de aprendizagem, possibilitando assim um diálogo entre o seu fazer pedagógico e o campo teórico em construção da educação digital. Talvez esteja se perguntando: é possível aprender em cursos na modalidade à distância? Quais são os fundamentos teóricos que sustentam a concepção pedagógica da EAD hoje em dia? Os fundamentos teóricos que mais estão presentes nas concepções didáticas e pedagógicas dos projetos dos cursos na educação à distância é o interacionismo, tanto na abordagem construtivista do suíço Jean Piaget, como no socio-interacionismo do russo Levi Vygotsky. Para o construtivismo, a aprendizagem é um dinâmico processo cognitivo de adaptação do indivíduo ao assimilar novas informações e acomodá-las com as que já sabe. Assim, diante de um novo conteúdo, o estudante primeiro interpreta a informação nova a partir daquilo que já sabe, o que Piaget chama de adaptação, para depois se modificar em função da nova informação, o que ele chama de acomodação, organizando assim na forma de um novo saber. Temos assim um processo cognitivo muito dinâmico, de equilibração entre adaptação e acomodação, resultando em novas aprendizagens. Na teoria socio-interacionista, o ser humano é o resultado de suas interações no contexto social e cultural. Vygotsky nos apresenta o conceito de zona de desenvolvimento proximal, definida como uma distância entre o espaço em que o estudante consegue compreender ou realizar sozinho e o nível que poderá alcançar com a mediação de uma pessoa mais experiente. Trazendo para a educação à distância digital, é justamente nesse espaço da zona de desenvolvimento proximal que ocorre a atuação da equipe polidocente, de professores e tutores, ao mediar os conhecimentos prévios dos estudantes com os novos saberes a serem construídos. Assim, nas abordagens cognitivistas, a aprendizagem ocorre no âmbito do indivíduo presencialmente, visto que somente o indivíduo pode mobilizar suas capacidades cognitivas para aprender, claro que mediante a troca de informações, a cooperação e a mediação do outro. Entretanto, mesmo sendo um processo presencial, a aprendizagem pode ocorrer entre indivíduos que estejam geograficamente à distância, porém juntos no cyberespaço, protagonizando assim o estar juntos virtual. O inatismo é outro fundamento teórico que embasa diversos cursos e projetos na educação à distância digital. Essa corrente está fundamentada no racionalismo filosófico de René Descartes, que defende a autoaprendizagem como algo inato ao ser humano, cabendo ao professor a tarefa de despertar o desejo pelo aprendizado em seus estudantes. Dessa forma, a equipe polidocente deve ser capaz de utilizar diversas ferramentas como suporte à mediação pedagógica, tais como videoaulas ou aulas narradas ou aulas interativas, vídeos diversos, gamificação, entre outros, além de textos didáticos elaborados de forma dialogada e articulados com um amplo material para estudo complementar, permitindo ao estudante construir o seu próprio roteiro de aprendizagem. Outra abordagem teórica que fornece embasamento para projetos pedagógicos na educação à distância digital é o conectivismo, proposto por George Siemens e que relaciona o aprendizado na era digital com a capacidade do estudante em saber conectar informações especializadas e transformá-las em conhecimento. Para compreender o conectivismo, é necessário pensar numa sociedade que produz e consome informações a todo minuto. Informações que são armazenadas numa rede social, acessadas, internalizadas, recriadas e depois devolvidas à rede. Ou seja, uma sociedade em que a construção do conhecimento é construída de forma colaborativa e externa. Uma sociedade da Web 2.0, com suas plataformas colaborativas, velozes e convergentes.
Alguns dos princípios da teoria conectivista de George Siemens para a aprendizagem na era digital são: a aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões. Outro, a aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informações. É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a aprendizagem contínua. Um outro ponto é a atualização, ou seja, um conhecimento acurado e em dia. É a intenção de todas as atividades da aprendizagem conectivista. E por fim, escolher o que aprender e o significado das informações que chegam é enxergar através das lentes de uma realidade em mudança. Apesar de haver uma resposta certa agora, poderá ser errada amanhã, devido à mudança nas condições que cercam a informação e que afetam a decisão. Para George Siemens, o conectivismo apresenta um modelo de aprendizagem que reconhece as mudanças tectônicas na sociedade, onde a aprendizagem não é mais uma atividade interna e individualista na concepção de Siemens. Segundo ele, o modo como a pessoa trabalha e funciona são alterados quando se utilizam novas ferramentas tecnológicas. O campo da educação tem sido lento em reconhecer tanto o impacto das novas ferramentas de aprendizagem como as mudanças ambientais na qual tem significado aprender. Para Siemens, o conectivismo fornece uma percepção das habilidades e tarefas de aprendizagem que são necessárias para os aprendizes florescerem na era digital. A educação aberta e digital é um campo teórico em construção, e entre as muitas abordagens que nos ajudam a compreender os processos de interação, encontramos as teorias do scaffolding de Jerome Bruner, a teoria do distanciamento transacional de Michael Moore, a teoria da comunidade de investigação de Garrison, Anderson e Archer, e, mais recentemente, a abordagem das interações de Hirumi. Embora Bruner não tenha desenvolvido uma teoria da aprendizagem direcionada para a educação digital, sua abordagem nos fornece importantes insights, especialmente para a teoria do scaffolding ou andaimes. Para Bruner, os estudantes necessitam de alguém mais competente para lhes ajudar a subir nos vários andaimes metafóricos nesse processo de aprendizagem. Nesse sentido, a teoria do scaffolding é bastante semelhante à da zona do desenvolvimento proximal de Vygotsky e relevante no que diz respeito à educação à distância, visto que Bruner e sua equipe constantemente utilizam as palavras tutor e tutoria. Assim, na teoria do scaffolding, é imprescindível essa tutoria, devendo ocorrer de acordo com a capacidade individual de cada aprendente. Tal auxílio pode ser maior ou menor e deve ser retirado quando o estudante conseguir realizar algo sozinho ou uma determinada atividade. Percebemos que, apesar de não ser uma teoria exclusiva da educação à distância digital, a metáfora do andaime embasa a educação virtual, que tem o tutor como um mediador, um incentivador ou andaime no processo de ensino e aprendizagem. A partir dos conceitos de John Dewey, Michael Moore elaborou a teoria da distância transacional. Para Moore, na educação à distância, muito mais relevante que a distância geográfica é o distanciamento comunicacional e psicológico, que ele denomina de distância transacional. Na educação à distância, a separação geográfica é uma característica básica que, para Michael Moore, pode ser diminuída pelo diálogo e interação, capazes de reduzir o sentimento de isolamento pedagógico entre os estudantes. Esse diálogo pode ser maior ou menor, dependendo do meio de comunicação utilizado no processo de ensino e aprendizagem na EAD digital. Por exemplo, em um curso que usa muitos vídeos unidirecionais, tem menos diálogo que aquele que utiliza chat e aulas ao vivo, por meio de ferramentas de videoconferência. O diálogo também terá influência da personalidade e da influência dos docentes, bem como do perfil de uso do espaço virtual do estudante. Assim, quanto maior o diálogo, menor é a distância transacional. Outro aporte da teoria da distância transacional é que todo curso da educação à distância digital necessita de uma estruturação, ou seja, um design educacional,
ou design instrucional, e deve incluir basicamente uma apresentação, apoio à motivação do estudante, estímulo à análise e à crítica, aconselhamento e assistência, organização de prática, aplicação e avaliação, organização para a construção do conhecimento por parte do estudante, e assim, a estrutura de cada programa de ensino à distância pode proporcionar mais ou menos diálogo, consequentemente, maior ou menor nível de autonomia do estudante aprendente. Dessa forma, de acordo com a teoria da distância transacional de Moore, o distanciamento comunicacional é psicológico e pode ser reduzido por meio do diálogo educacional, mediatizado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, bem como pelo material didático. Também pelo design educacional do AVA, desde que seja um design amigável e responsivo, que possibilitam a autonomia do estudante, visto que a maioria dos adultos precisam ser ajudados para alcançar tal autonomia. Em síntese, nessa videoaula tivemos uma visão geral das abordagens interacionistas do construtivismo e socio-interacionismo. Também observamos as correntes emergentes da educação à distância digital, tais como o scaffolding de Brunner, o conectivismo de George Siemens e a teoria do distanciamento transacional de Michael Moore. Para melhor compreender os fundamentos teóricos que apresentamos, recomendo que tome tempo para ler as referências dessa videoaula, em especial o capítulo 2 do livro Educação à Distância, Fundamentos e Políticas, de Orestes Preti, bem como o artigo intitulado Teoria da Distância Transacional, de Michael Moore, além do artigo Uma Teoria de Aprendizagem para a Idade Digital, de George Siemens. Nessa videoaula, vimos algumas das principais abordagens teóricas da educação à distância digital e não tivemos a pretensão de esgotar o assunto, pois reconhecemos que se trata de um campo em construção, razão pela qual gostaria de incentivá-los a continuar investigando. Até o nosso próximo encontro.